Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, o seu trono lá nos céus. Cante isso. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, o seu trono lá nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num tempo especial dentro da igreja. Porque nós começamos lá na semana passada a ascensão do Senhor. Começamos depois, no meio da semana, uma festa de Nossa Senhora, Maria Auxiliadora, que preside o cenáculo. É Deus preparando este caminho por meio e das mãos de Nossa Senhora para que pudéssemos viver um verdadeiro Pentecostes, tivéssemos a nossa vida totalmente transformada por Deus. É isso que Deus espera, que o nosso coração se abra para este acontecimento, para este momento tão especial, que já vem acontecendo há mais de 2000 anos. Nós pensamos às vezes que o Pentecostes começou ali com os apóstolos, não é mesmo? Mas existiu um proto-Pentecostes criacional, na criação do mundo, pelo amor do Senhor Deus, na Santíssima Trindade, que criou o universo e todas as coisas, e criou você, pensou em você. Ali já é um germe, já é um proto-Pentecostes. O Pentecostes acontecendo porque cada um, o Pai, o Filho e o Espírito, tem a sua missão na obra da criação. O Pai que manda
criar pelo seu amor infinito, através do Verbo que é o Filho. E o Espírito modela, dá vida a todas as coisas. Tudo que vive e respira glorifica o nome do Senhor, e isso acontece, como diz o salmista, porque é sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Por detrás de um homem de Deus sempre tem o Espírito Santo. Não é a força daquele próprio homem. E se engana assim quem acha que é assim que acontece. Veja o que aconteceu com Paulo. Humanamente, ele não ia se entregar ali para a morte. Ele estava indo em direção da própria morte. Mas ele sabia que a sua vida, ele não morreria, mas ele se entregaria para o encontro definitivo, para a glória de Deus, com Deus, porque aqui ele cumpriu a sua missão. Ele se entrega por amor. É no amor do Cristo que Paulo, na primeira leitura, se entrega. O amor de Paulo é o amor de Cristo, o amor de entrega, a morte pela... E aqui a palavra disse, se você prestou atenção no Atos, ele disse, é a morte, estavam condenando ele à morte pela religião. A religião do ressuscitado, do homem da cruz, daquele que morreu e ressuscitou. Alguns dizem que a igreja de Deus não nasceu naquele momento. A própria Sagradas Escrituras vai mostrando a igreja nascente. E aí é tolo aquele que vai pelas ideias deste mundo, né? Por este povo, pelas correntes perversas desta geração. Quem se deixa se contaminar pelas ideias. Aqui nós estamos vendo acontecer a igreja nascente. Meus irmãos, ele é acusado, Paulo é acusado por questões de religião, da religião de Jesus. Ali em Jesus já começa a nascer. Nós no antigo Israel e em Pentecoste nasce o novo Israel em Cristo por meio do Espírito, que somos nós. E aí começa a consciência de que eles não são escravos, eles são filhos. E por serem filhos, eles fazem tudo por amor. Porque não mais a sua vida não está na mão das pessoas. Quantas pessoas entregam sua vida em relacionamento, em sentimentos baixos? Entrega a sua vida na mão de pessoas. Às vezes sucumbe quando alguém termina com você num relacionamento, ou quando uma amizade se afasta, e você coloca esse sentimento acima daquilo que é a sua dignidade, de filho de Deus. Minha querida, meu querido, Deus quer mostrar para você mais do que isso. Você fazer a experiência de filho e filha amada. O Evangelho destaca, meus irmãos, Jesus, que está indo em direção ao Pai definitivamente, e aí ele confia a sua missão a Pedro. Só que para confiar a sua missão a Pedro, e é muito caro ao coração de Deus, os filhos dele, ele precisava ter certeza que essas pessoas, que Paulo amasse tanto, de modo que ia cuidar de suas ovelhas. Uma morte de entrega, uma morte de martírio, ou melhor, um amor de martírio, de não se cansar, enquanto tiver filhos e criaturas que não conhecem o nome do Senhor. A missão, meus irmãos, continua em Pedro, e esse é o desejo do coração de Deus, por isso que ele vai dizendo, Pedro, tu me amas. Deus sabe do amor de Pedro, mas queria convencê-los, se você me ama, você ama a minha santa igreja, você ama o meu santa igreja, que é o meu corpo místico, que são os meus filhos, e você não vai deixar se perder nenhum pelo caminho. Deus não quer que ninguém se perca, meus filhos, Ele não quer que ninguém se perca, por isso Ele insiste em dizer, Pedro, tu me amas. É como Jesus dizendo para você, Padre Ricardo, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, entregue sua vida se preciso for, pela causa do Evangelho, para que essas pessoas entrem no reino dos céus, para que ela conheça, como diz São Paulo, a fé entra pelos ouvidos, então que ela conheça o nome do Senhor. É preciso anunciar, é preciso falar. Esse é o convite do Senhor para você. Talvez lá em casa
a sua família já está dividida, seu coração talvez está dilacerado, porque muitos foram para correntes de seitas. E como estou dizendo para católicos, meus filhos, essas seitas, nenhuma delas leva para Jesus. Essa história de dizer, não, Deus é tudo mesmo. Não, o meu Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o teu Deus? Não, meu é o da energia. Então me desculpa, não é o meu Deus. Não é o teu Deus, em nome de Jesus. Pare de ficar com medo do que o outro vai pensar. Se posiciona, diga. Aí a gente, para ficar bem na fita, o que a gente faz, né? Não, é o mesmo Deus. Não é. Você está contradizendo a palavra do Senhor. Porque o problema deste mundo, meus irmãos, para o mundo, para os filhos das trevas, para Satanás, o mistério da iniquidade, que veio nessa geração ainda mais para corromper os corações dos filhos de Deus, para roubar, para assaltar. Ele quer tirar e destronar o lugar que é de Cristo. Se Cristo não fosse Deus, hipoteticamente, coisa que não é, Ele é verdadeiramente Deus, estava resolvido o problema de Deus no mundo. Porque aí sim, todos os deuses, o mesmo Deus seria de todo mundo. Mas o teu Deus é um Deus pessoa, que vai ao seu encontro. Ele se esvazia da sua condição divina. E ele sabia que quando ele fosse o mundo, por meio de Satanás, ele viria tentar os filhos de Deus. Ele precisava deixar o Consolador, ele precisava deixar a força da vida que nos sustenta. Quantos cristãos católicos, porque não estão imbuídos, cheios do Espírito Santo, e às vezes estão entregues aí a tantas realidades de tristeza, de morte. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito, o Espírito da vida, onde a luz não há trevas alguma, meus queridos. E aqui eu quero chegar, porque nós estamos nesse acampamento meditando este Pentecostes, essa grande graça. E eu dizia já no começo que atrás de um homem de Deus tem sempre o quê? O Espírito Santo. Deus deu a graça de logo escrever sobre essa experiência que nós estamos vivendo, o segundo Pentecostes. E muitos se perguntam assim, mas padre, o que é esse segundo Pentecostes? Por que um segundo Pentecostes? Nós não vivemos a graça daquele Pentecostes? Sim, Deus agiu lá em Atos dos Apóstolos 2, e ali a comunidade cristã foi crescendo em fé, em santidade. Muitos na Idade Média alcançavam a salvação, e muito fácil. Por quê? Porque se entregavam ao Senhor. Só que ao longo do tempo, o Deus grande, desconhecido, que era o Espírito Santo, já não era íntimo das pessoas. E é o Espírito que nos mantém na fé. Quando veio lá em meados de 1500, quando veio um ataque de Satanás para dividir a igreja de Deus e colocar o homem no centro do universo, vem tentando apagar do coração dos filhos de Deus aquilo que Deus pode fazer, sabe para quê? Para que você se perca, para que você vá para a danação eterna, para que você se afaste do Senhor. E meu querido, o inferno, o que aconteceu com Lúcifer foi o quê? Ele foi expulso do paraíso. O que é ser expulso do paraíso? É a ausência eterna de Deus, é ser expulso da presença de Deus. E é isso que Satanás quer fazer com você, é isso que Satanás quer fazer com a sua família, é isso que ele quer fazer com o seu amigo no seu trabalho. Ele quer iludir as pessoas estão encantadas com a criação e esquece do Criador. Elas se entregam tudo pela criação. Ela está muitas vezes iludida, enfeitiçada pela criação e esquece o Criador. Mas deixa eu dizer para você, meu querido, você pode ter uma vida de glória neste mundo. E o que vale? O mundo, uma vida de glória, de conquistas, de muitas conquistas nesse mundo. Se vier perder a vida eterna, o que vale a vida de prazer? O que vale uma vida de comodidade nesta vida? O que vale viver em paz com este mundo? Se vier perder a vida eterna, meus irmãos, o Espírito veio para não deixar com que nós percamos esta grande graça da vida eterna. Eu estava no Rio de Janeiro um tempo atrás,
E quando eu estava lá numa missão, uma senhora me parou e falou assim: padre, a minha família é uma bênção. Ela queria contar um pouco da sua família. Eu falei: me conta um pouco dessas bênçãos aí. Não, meu filho é um desembargador. E ele, nossa, ele me pega, me leva para o médico. Ele no domingo vai lá em casa. Ele sempre está presente. Que bênção, né? E ele é casado? Sim, minha nora também é uma bênção. E meus netos, nossa, são uma bênção também, queridos demais, calmos. Ganharam o prêmio disso, ganharam o prêmio daquilo. Aí eu perguntei para ela: tá bom, mas e essas bênçãos? Há quanto tempo não vão para a igreja? Aí ela parou por um instante e falou: meu padre, eu não me dei conta de que já fazem quase 20 anos que meu filho não vai na igreja. Eu falei: então, minha querida, essas bênçãos que não te dá trabalho, corre o risco de ir para o inferno, porque perderam o Senhor. E é a verdade, meus irmãos. Você acha o quê? Uma pessoa que não comunga do Cristo, ela não vem sobre o altar e não tem comunhão com o Senhor nesta vida. Você acha que ela vai ter a alegria da presença do Senhor na outra? Ela negou a presença do Senhor nesta vida e foi iludida a buscar as coisas do mundo. Você acha que ela vai ter a graça das coisas divinas? Meus irmãos, não se iluda, não seja tolo. Não podemos deixar que Satanás nos engane. Por isso, aqui eu quero trazer a palavra de Atos dos Apóstolos. A promessa é para vós e para os vossos filhos, porque esta promessa é o Espírito Santo. E seguindo esta palavra, o Senhor vai dizer assim: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados, salvai-vos do meio desta geração perversa. Como tem levantado homens perversos neste mundo, inimigos da cruz, inimigos da igreja de Deus. Não se iluda, o mundo odeia os santos, porque eles são guiados pelo Espírito e odiaram primeiro a Cristo, por isso que odeiam os santos. O mundo odeia a Nossa Senhora e fala mal de Nossa Senhora. Não se iluda, sabe por quê? Porque ela incomodou com a sua santidade. É porque ela é santa, porque ela é imaculada, porque ela é aquela que preside o cenáculo. E ninguém vai receber nada menos do que o Senhor recebeu. Não é a palavra dizendo: se me odiaram, vão odiar a vós também? Não foi isso que o Senhor disse? E porque quando chega a tribulação nós não suportamos, nós sucumbimos, porque não estamos cheios do Espírito Santo. Chegou a hora de nós nos enchermos desta graça, deste segundo Pentecostes. Por isso os papas, nos últimos anos, após 1500, começou a clamar o Pentecostes para esta geração, porque ele viu que esta geração perversa estava se perdendo por falta de pastor, famílias se dividindo, famílias que estavam sucumbindo e perdendo sua referência de Deus. Já perderam o amor pela Eucaristia, o amor pela Santa Missa, pelas coisas de Deus, o amor pela palavra do Senhor. Já se perderam no caminho, estão entregues, estão na rua, marginalizados. Quantos que se levantam como inimigos da cruz, porque desconhecem a palavra do Senhor? E não é por nossa pregação, eu não sou pretensioso achando que o Padre Ricardo ia chegar nesse início de acampamento com a palavra certa e acertar o teu coração e você ia converter, não, porque é obra do Espírito. É o Espírito Santo que faz, é Ele que transforma, é Ele que transforma a tua casa, a tua vida. É Ele que vai tirar o seu esposo das mãos das garras de Satanás. É Ele que vai te tirar daquele relacionamento abusivo que você tem enfrentado, de pessoas dizendo: você não vale nada, você não vai para frente, você é isso mesmo. E às vezes você não tem acreditado em você mesmo. O Espírito Santo, ele vai arrancar de nós as nossas feridas que nos fazem carrancudos às vezes. Porque pessoas carrancudas muitas vezes escondem grandes feridas. Grandes feridas. O Espírito, ele quer dar vida. É a graça desta onda de um novo Pentecostes, pedido pelos papas, aos sinais dos tempos, de que aquele que permanecer junto do Senhor até o fim, será salvo. O que vale
o homem ganhar o mundo inteiro. O que vale viver 100 anos, uma vida de prazer. O que vale uma vida de glória, ser conhecido pelas nações. O que vale tudo isso, minha querida? O que vale aquela sua fazenda? O que vale aquela sua casa? O que vale os amores humanos? Você que faz do seu relacionamento o seu Deus, dos seus filhos o seu Deus. Entra em depressão porque os filhos cresceram e se sente sozinho, querendo controlar a vida deles, como se eles fossem sua propriedade. Não, deixa o Espírito Santo tocar. Vai ficando de pé. Aqui no livro, o Senhor vai dando para nós um itinerário espiritual de como se tornar íntimo do Espírito Santo. E uma pessoa quer saber se ela é íntima do Espírito Santo, ela se reconhece filha de Deus. A vida dela não está mais na mão de ninguém. Ninguém mais te domina. Ninguém mais te controla. No máximo você se entrega livremente por amor, pela salvação do outro. Ninguém te machuca, porque dentro de você há o Espírito. E esse Espírito, meu querido, minha querida, ele continua agindo no meio de nós. Ele continua fazendo milagres. Olha, meu Deus do céu, neste mês, como eu tenho contemplado a graça e obrigado, Senhor, por estar vivo e poder contemplar tantos milagres. Estava na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui próximo em Lorena. Nós estávamos clamando ali a misericórdia do Senhor, e lá tinha uma senhora que chegou tímida, protestante, e nós falamos, fica aqui, venha participar com a gente. E ela resolveu ficar, aquele abraço, aquele acolhido, aquele aconchego. Ela ficou, e ela ficou no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Quando chegou no terceiro, ela, Padre, eu preciso falar para o Senhor que essa campanha já me trouxe um milagre. E ela falava chorando torrencialmente, meus irmãos. O esposo dela, que passou por um acidente, ficou paraplégico. E ela chegou ali, e quando o padre disse, olha, ofereça o pedido que você traz, neste momento, porque o Deus que nós cremos é o Deus dos vivos e não dos mortos, e Ele realizará o impossível. E ela pediu, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela alcançou aquela graça, porque no terceiro dia ele já estava com movimentos, meus irmãos, coisas que é impossível para os homens deste mundo. Talvez ela está assistindo neste momento, porque depois ela falou, como eu faço para entrar na igreja católica? Eu falei, filha, você já é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então agora venha, você vai ser apresentada pela comunidade, você vai rezar o credo e confessar a tua fé no meio da assembleia, e hoje você é filha de Deus. Católico, pode aplaudir. Católico, volta para casa. Isso é obra do Espírito. Meus irmãos, eu estava na paróquia Cristo Rei, aqui pertinho também, em Lorena. Estava no finalzinho da missa, tinha acabado, eu estava indo para uma outra missa, estava já um pouco atrasado. Chegou uma moça e pediu, Padre, reza por mim. E eu pensando, meu pai, eu estou atrasado. E quando eu estava pensando, ela já foi dizendo, eu já tentei várias pessoas e ninguém teve coragem de rezar por mim. Eu falei, eu não posso perder essa graça, eu não posso perder este momento. Eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela moça, porque o que ela tinha era uma febre de mais de 7 dias que não passava. Ela tomou antibiótico e ela disse, se eu for para o médico hoje, eles estão dizendo que eles vão me internar, porque para descobrir tudo isso, porque a febre não passa. Eu já tomei antibiótico e não adiantou. Eu já fui no médico várias vezes. Eu preciso, Padre, desta oração. E ali impus a mão sobre aquela moça. Ela está nos acompanhando, meus irmãos. Ela ainda vai vir aqui, quando o padre vier na missa do clube de novo, ela vai vir aqui para testemunhar. Essa semana nós estávamos juntos e ela testemunhou esta grande graça. Porque depois que o padre pediu o batismo do Espírito Santo sobre ela, não é o padre, é o Espírito. Na semana seguinte eu encontrei eles numa missa, e estava lá um monte de gente, querendo oração do padre. Eu falei, mas o que aconteceu? Padre, após a oração que o senhor fez,
eu fui curada e não tenho mais essa febre. A febre passou. Meus irmãos, isso é obra do Espírito, mas deixa eu dizer para você. Porque os outros tiveram medo. Porque os outros tiveram medo de rezar por ela. Medo de você não ser ouvido. Você tem medo de não ser ouvido por Deus. Você tem medo de que a sua oração não alcance o céu. Você tem medo de que Deus não escuta e não realiza o milagre. É isso. Não, meu querido, Deus faz através de você. Você é batizado. Você porta uma graça do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio régio dos cristãos. Assuma o seu lugar. Mas eu vou dizer para você, depende de fé. Fé não se compra. Fé não está aí para aprender. Fé é dom, é preciso pedir, querida. Querido, é preciso pedir o dom da fé. Quando eu estava escrevendo o livro, eu fui convidado para ir para a Terra Santa. Ei, às vezes pedimos pouco para Jesus. Pedimos muito pouco para Jesus às vezes. Quando eu estava sendo inflamado pela graça daquilo que Deus estava falando, através daquilo que Ele estava inspirando no meu coração para colocar aqui, eu cheguei naquela terra e coloquei a planta dos meus pés naquele lugar. E eu disse, eu quero fazer uma experiência de Pentecostes. Eu sou apóstolo, eu sou discípulo. Eu não sou mais e nem menos daqueles. Ah, padre, mas o senhor é orgulhoso. Não, eu sou ousado, meu querido. Aí cada um interpreta como quer. Eu sei qual é a minha relação com Deus. Eu sei como me relacionar com Ele. E Ele conhece o meu coração e aquilo que está na minha alma e a vontade do meu coração de ser discípulo. Nada mais do que discípulo. E disse, Senhor, dai esta graça nesta terra, neste quinto evangélico, fazer a tua experiência. Meu querido, quando eu navegarei? Quando eu estava numa missa do lado do Santo Sepulcro, tinha uma senhora chamada Radaz, judia. Alguém tem amigo judeu aqui? Judeu não se mistura com cristão. Eles têm a vidinha deles, não estou tecendo crítica nenhuma. É uma realidade. Só que ela não entrava no nosso templo. E quando ela viu o padre pregando, e quando ela viu o padre falando sobre a palavra do Senhor, quando ela viu, e nós estávamos clamando o batismo do Espírito Santo, ela foi entrando, e ela sentou aqui na frente. Onde você está, meu amigo? Ela sentou aí na frente. Quando acabou a missa, ela chegou, padre, o que está acontecendo no meu coração? O meu coração está ardendo. Esse nosso bom judeu, ele está pregando uma peça na minha vida. E eu sorria para ela, dizia, bem-vinda, querida. Deus está te convidando, é Jesus te abraçando. Esse Jesus, quando chegou a noite, ela me ligou e falou, padre, desce lá no hotel. Eu falei, eles são bem firmes. Eu falei, aconteceu algum problema. Falou, quando cheguei lá, ela falou, olha, padre, eu vou te apresentar Jerusalém como como bom judeu, o nosso Jesus conhece. Havia amor no coração dela. Quando nós passávamos pelos lugares, ela falava, aqui ele passou, aqui ele andou, aqui ele esteve. Ela foi explicando cada momento, sabe, porque Deus já estava trabalhando no coração dela. Ela foi comigo até no último dia, na hora que eu fui me despedir, lá no aeroporto. E ela disse, padre, o que Deus fez em mim, eu não sei o que aconteceu, mas eu já sei que eu não sou mais a mesma. No dia seguinte, daquele momento dela, e aqui está a grande experiência de Pentecostes, já na vida daquela judia. Mas quando estávamos ali em Belém, entrou um árabe na missa. E quando ele entrou, eu comecei a rezar. Falei, meu Deus, que ele não atrapalhe o nosso momento de oração. Até os frades vieram, porque o padre fala bastante, bem alto, né? E também reza alto, com a graça de Deus. Essa é a característica do padre. E ele ama ser quem ele é. Nós estávamos rezando muito, meus irmãos. Muito. Os frades ficaram ali admirados. Quando a missa acabou, foi saindo eu e Radaz, e a Radaz do meu lado. Quando ela estava do meu lado, aquele árabe veio e me abraçou. Quando ele me abraçou, ele começou a falar na língua dele. Eu não entendo uma palavra em árabe. Ei, eu não entendo uma palavra em árabe, e ele não entende uma palavra em português.
E aí eu pedi para a Radaz traduzir, e ela começou a chorar junto com ele, e ela foi dizendo: padre, pelo amor de Deus, o que aconteceu com esse homem? Ele estava desconsolado lá fora, porque a esposa dele está com câncer terminal, os médicos já desenganaram. Ele não teve coragem de ir lá após os exames e saber o resultado, porque os médicos já tinham decretado a morte daquela mulher. E ele mandou os filhos, e ele, cheio de angústia no coração, não se contia dentro dele. Ele entrou dentro da igreja, e quando ele chegou, ele foi impactado pela palavra do Senhor, dizendo para ele: olha, não tenhas medo, porque o Nazareno está lá no hospital com a sua esposa, e neste momento ele está curando a sua esposa. Quando a missa acabou, meu querido, quando a missa acabou, o celular dele estava lá com uma mensagem, a filha dele falando: pai, atende o telefone. Pai, atende o telefone, porque o médico passou. A mãe está curada. A mãe está curada. Essa é a obra do Espírito Santo, querido. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Vamos cantar essa música? Deixa ser tocado. Eu navegarei. A promessa é para vós no oceano para os do vossos Espírito. Não tenhas medo. E ali adorarei. Não tenhas medo, se entrega, meu querido, você em ao casa. Deus do meu amor. Você que está aqui é o Espírito que toma este lugar. Eu navegarei. Batiza os vossos filhos, Senhor, no oceano do Espírito. Que o Nazareno liberte os e ali corações. adorarei. Que o Nazareno liberte as famílias. Ao Deus do Restaure meu lá. amor. Dê fecundidade. Aquele que está querendo ter um filho. Espírito, Clame, minha querida, é isso. que desce como fogo. Quem pede pouco recebe pouco. Quem pede muito vem como recebe em muito. Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Se você quer receber o Espírito Santo, Eu adorarei. o batismo do Espírito Santo, vai dizendo: Senhor, eu desejo. Eu quero, desejo Senhor, ser ser uma nova batizado no criatura, Espírito Senhor. Santo. Eu quero mudar a nesta rota, tarde, eu quero mudar o desta caminho. Santa Eu não quero Missa, fazer Senhor. mais as coisas do Derrama mesmo jeito. Ela não tem Espírito dado Santo certo sobre quando eu todos faço do nós. meu jeito. Eu quero Nós fazer do queremos, jeito de Deus. precisamos. Por isso que eu preciso do Vem, Espírito. Espírito Santo. Inflama, aquece nosso meu coração. Derrama a Vem, tua Espírito. graça maravilhosa Venha sobre os nós. filhos de Deus, Vem, sobre este Espírito lugar. Santo. Queima, Senhor Deus, os corações, abraça as almas, inflama os carismas, não vos falta dom algum, vós sereis batizados no Espírito Santo de Deus. Se credes, verás a glória do Senhor. Crê, Senhor, crê que a sua família será salva. Crê em Jesus e sua família será salva. Mas mude a rota, mude o caminho. Você que estava no deserto, o deserto também é lugar de encontro com Deus. Você estava numa vida árida, você estava afastado do Senhor. Volte para casa, meu filho. O deserto também é um lugar de encontro com Deus. Ele perdoa os seus pecados e Ele te abraça, Ele te quer perto. Minha querida, meu querido, fuja do lugar do teu pecado, fuja do lugar que te escraviza. Se preciso for, termine amizades, termine relacionamentos, termine, meu querido. Saia deste WhatsApp, saia deste grupo que tem levado você ao pecado, mas vai para o encontro do Espírito. Clame, clame, clame. Ore alabassuri eleleri, iriri eleleri alabassuri alabacanta. Ore alabassuri eleleri. Esta é a graça de Pentecostes, do Espírito. Você está sentindo o seu corpo queimar, o seu coração bater acelerado, sua mão suando. É o Espírito Santo, minha filha. Ore alabassuri eleleri, uriri eleleri alabassuri alabacanta.
Ori alabaço, elele, alabaço, elele. Iri elele, alabaço, elele. Ori alabaço, elele, alabaço. Sustenta a sua oração. Sustenta os seus braços. Não desanime agora. Estamos no combate para abrirmos, para permitirmos a ação poderosa do Espírito Santo livremente em nós. Solta a sua voz. Isso, força. Você que ainda não ora em línguas, vai dizendo: Jesus, deixa o Espírito Santo batizá-lo, peça o batismo, peça o dínamos a vida do Espírito. Isso. Deus está derramando dons, Deus está curando corações. Espírito, cantemos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. E enche-me de novo, Só você, força agora, vai lá com a sua alma. Isso! Canta, igreja! É a hora de Deus, querida. É a hora da libertação. Pra acabar, todo mundo! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 robusteça a nossa fé, Espírito. Restaure o nosso vem coração. como em Pentecostes, Ó hóspede da alma, e enche-me de obrigado. novo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Viva Jesus! Glória a Deus! Olha para quem está do seu lado, abraça essa pessoa e diz: nós estamos juntos até o céu, hein? Estamos juntos até o céu. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Amém.